Lisboa. Eu estava no fundo do restaurante solar lotado, observando-a rir com o meu marido. Correção, meu ex-marido há 3 horas. Catarina jogou o cabelo loiro por cima do ombro, a mão pousada sobre a barriga saliente, que carregava o que deveria ter sido o meu futuro. Todos ergueram as taças para brindar ao casal feliz e ao seu futuro bebê. Eles não me viram esgueirar-me pela porta dos fundos, agarrada a um envelope que mudaria tudo. O meu coração batia tão forte que pensei que poderia saltar do meu peito. 6 meses de investigação, 6 meses de lágrimas e noites sem dormir tinham levado a este momento. "Há novos começos!" gritou alguém, e a multidão ecoou o sentimento. Respirei fundo e dei um passo em frente. O clique dos meus saltos no chão de madeira atravessou de alguma forma o ruído da celebração. As cabeças começaram a girar. Afonso viu-me primeiro. O seu sorriso desvaneceu-se instantaneamente. Os nossos olhares encontraram-se do outro lado da sala e por uma breve fração de segundo vi algo piscar nos seus olhos. Culpa? Talvez até arrependimento? Isadora, ele sussurrou, mas de alguma forma eu ouvi-o do outro lado da sala. Catarina virou-se em seguida, o seu sorriso perfeito congelando no rosto quando me viu. A sua mão moveu-se instintivamente para proteger a barriga, o mesmo gesto protetor que eu tinha imaginado fazer inúmeras vezes durante os 5 anos do nosso casamento, quando tínhamos tentado e falhado em engravidar. "O que é que ela está aqui a fazer?" sibilou Catarina, alto o suficiente para que todos ouvissem. Continuei a caminhar até chegar à mesa deles. A sala tinha ficado completamente em silêncio. Afonso levantou-se, impondo-se sobre mim como sempre fizera. "Não foste convidada?" disse a voz tensa. "O divórcio é final, não há mais nada a dizer." Sorri, sentindo-me estranhamente calma apesar do furacão de emoções dentro de mim. "Na verdade, Afonso, há muito a dizer. E depois de ouvires o que está neste envelope, talvez queiras rasgar esses papéis de divórcio." Sem esperar por permissão, coloquei o envelope sobre a mesa. Catarina tentou alcançá-lo, mas eu afastei-o. "Isto não é para ti", disse com voz firme. "Embora te diga muito respeito." A mãe de Afonso avançou, o rosto crispado de raiva. "Isadora, tens que ir embora. O meu filho seguiu em frente. Tu também devias." Olhei para ela, a mulher que nunca me tinha verdadeiramente aceitado na sua família. "Dona Antônia, com todo o respeito, talvez a senhora também queira ouvir isto. Trata-se do seu neto." A sala prendeu a respiração coletivamente. Afonso alcançou o envelope. A sua mão tremia ligeiramente. Observei o seu rosto enquanto ele o abria, os seus olhos a percorrerem o conteúdo. Eu sabia exatamente o que ele estava a ler. Os resultados do teste de ADN, os registros médicos, o relatório do especialista em fertilidade. Os seus joelhos cederam e ele desabou na cadeira. As lágrimas brotaram dos seus olhos enquanto ele olhava para mim com uma mistura de incredulidade e devastação. "Como? Como é que isto é possível?" ele sussurrou. Peguei no envelope e enfrentei a multidão. "Acho que o Afonso e eu precisamos de falar em privado. Parece que houve um terrível mal-entendido sobre muitas coisas, incluindo quem pode e não pode ter filhos neste casamento." Enquanto eu levava um Afonso em choque para longe da celebração, que se tinha tornado num desastre, pude ouvir Catarina a chamá-lo, a exigir saber o que se estava a passar. Mas pela primeira vez, ele não correu para o lado dela. Ele seguiu-me, virado completamente do avesso pela verdade que finalmente tinha descoberto, a verdade que nos daria a ambos uma segunda oportunidade
na vida que era suposto termos juntos. 8 meses antes, eu tinha regressado mais cedo à casa de uma viagem de negócios, emocionada por surpreender Afonso. Estávamos a tentar ter um bebê há anos, e eu tinha acabado de terminar mais uma ronda de tratamentos de fertilidade. O médico tinha se mostrado otimista desta vez, e eu mal podia esperar para dar a Afonso a boa notícia. O nosso sonho de ter uma família podia finalmente tornar-se realidade. Entrei na nossa casa com passos leves, a chave a girar silenciosamente na fechadura. Eu até tinha comprado ao Afonso a sobremesa favorita dele, bolo de lava de chocolate, daquela pequena pastelaria no centro que tinha sempre uma fila à porta. Tinha estado nessa fila durante 30 minutos, a imaginar o sorriso no rosto dele quando entrasse em casa. Mas a casa estava em silêncio quando entrei, demasiado silenciosa. "Afonso!" gritei, deixando a minha mala no corredor. Não houve resposta, mas ouvi um barulho fraco a vir do andar de cima. O nosso quarto. Subi as escadas, ainda com a caixa da pastelaria, a minha mente ainda a não processar o que os meus instintos já me gritavam. Abri a porta do nosso quarto e o mundo parou de girar. Afonso e Catarina, a minha colega de trabalho, a minha amiga, ou assim eu pensava, enrolados nos nossos lençóis. Os meus lençóis, aqueles que eu tinha escolhido durante a nossa viagem de aniversário a Sintra, no ano passado. Eles não me notaram ao princípio. Fiquei ali, congelada. A caixa da pastelaria escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um baque suave. Foi então que eles olharam para cima. "Isadora", disse Afonso, saltando e enrolando o lençol à volta da cintura. Tu devias estar em Coimbra até amanhã." Catarina nem sequer teve a decência de parecer envergonhada. Ela apenas se sentou lentamente, deixando o lençol cair enquanto procurava as suas roupas. "Há quanto tempo?" perguntei. A minha voz soava estranha e distante para os meus próprios ouvidos. "Isadora, posso explicar?" começou Afonso. "Há quanto tempo?" repeti, cada palavra afiada o suficiente para cortar. 6 meses, respondeu Catarina por ele, puxando a blusa pela cabeça. "Mas é mais do que apenas sexo, Isadora. Estamos apaixonados." Eu ri então, um som oco, que ecoou nas paredes do lar que eu tinha feito com o homem que amava. "Amor? Na nossa cama? Pelas minhas costas, enquanto eu ia a tratamentos de fertilidade e rezava todas as noites por um bebê?" Afonso aproximou-se de mim com a mão estendida. "Eu ia contar-te. Eu só não sabia como." Dei um passo para trás. "Não me toques." Catarina levantou-se, completamente vestida agora. Ela teve a ousadia de olhar para mim com pena. "Lamento que tenhas tido de descobrir desta forma, Isadora, mas talvez seja o melhor. Apaga a minha nova conta e tudo." Virei-me para ela, a pessoa que me tinha ouvido chorar sobre os meus problemas de fertilidade durante o almoço na cafetaria do escritório. "Sai da minha casa." "Na verdade", disse Afonso, a voz dele a ganhar confiança. "Acho que ambos deviam sair um bocado para todos nos acalmarmos." Olhei para ele, o estranho com o rosto do meu marido. "Queres que eu saia?" "Só temporariamente, para podermos falar quando todos estiverem mais calmos." "Eu estou perfeitamente calma", disse eu, embora sentisse as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. "E eu não vou a lado nenhum. Esta também é a minha casa." "Isadora, sê razoável", disse Catarina, aproximando-se de mim como se eu fosse um animal selvagem que pudesse atacar. "O Afonso e eu precisamos de falar sobre o nosso futuro." "O teu futuro", repeti, a minha voz a subir. "Que futuro?" Afonso pigarreou, olhando para o chão, para as paredes, para qualquer sítio menos para mim.
A Catarina está grávida. 2 palavras. Apenas 2 palavras. E o meu mundo inteiro desmoronou. Isso é impossível, sussurrei. O médico disse que tu tinhas problemas de fertilidade, corrigiu Catarina, a mão a mover-se para o seu estômago ainda liso, naquele gesto protetor que assombraria os meus pesadelos. Não, Afonso. Olhei para o meu marido, procurando no seu rosto qualquer sinal de que tudo isto era um terrível erro. Mas tudo o que vi foi culpa e alívio. Alívio por o seu segredo ter finalmente vindo à luz. Quero que ambos saiam da minha casa, disse eu a voz firme apesar do terremoto que ocorria dentro de mim. Agora. Isadora, esta também é a minha casa, argumentou Afonso, e precisamos de falar sobre o que acontece a seguir. O que acontece a seguir é que eu vou ligar a um advogado, disse, tirando o meu telefone do bolso. Não sejas dramática, disse Catarina com um suspiro. Estas coisas acontecem. As pessoas deixam de se amar, apaixonam-se por outra pessoa. Não é o fim do mundo. Olhei para ela, olhei mesmo para ela, e não vi nada da amiga que pensava conhecer. É o fim do meu mundo, e tu ajudaste a acabá-lo. Virei-me e saí do quarto. Desci as escadas e fui diretamente para o meu carro. Não levei nada, não conseguia suportar tocar em nada naquela casa naquele momento. Enquanto saía da garagem, vi os 2 parados à janela do quarto, a verem-me partir. Essa foi a última vez que fiquei na casa que Afonso e eu tínhamos construído juntos. Quando voltei 3 dias depois com a minha irmã para arrumar alguma roupa, Afonso já tinha mudado Catarina para lá. A minha escova de dentes tinha desaparecido do lavatório da casa de banho, substituída pelos caros produtos de limpeza facial e cremes dela. Assim, eu tinha sido apagada. 2 meses depois de ter apanhado Afonso e Catarina, eu mal estava a funcionar. Tinha me mudado para a casa da minha irmã Mariana, a dormir no sofá-cama dela e a chorar até adormecer todas as noites. Tinha pedido uma licença no trabalho. Não conseguia enfrentar os olhares de pena dos meus colegas de trabalho, que já tinham ouvido falar da gravidez de Catarina e da traição do meu marido. "Precisas de comer alguma coisa?" disse Mariana, colocando um prato de ovos mexidos à minha frente. Era 12:00 e eu ainda estava de pijama, a olhar fixamente para os papéis do divórcio que o meu advogado me tinha enviado. "Não tenho fome", murmurei, afastando o prato. Mariana sentou-se em frente a mim, o rosto com aquela expressão determinada que eu conhecia tão bem. "Isadora, já passaram 2 meses. Precisas de começar a viver de novo." O meu marido engravidou outra mulher enquanto estávamos casados, disse sem rodeios, depois de 5 anos a tentar ter um bebê juntos. "Desculpa-me se não recupero tão rápido quanto gostarias." Mariana estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha. "Eu sei que dói, mas não podes deixar que eles te tirem tudo. O teu trabalho, a tua saúde, o teu espírito. Isso é deixá-los ganhar." Retirei a minha mão. "Isto não é uma competição, Mariana." "É caramba que é", retorquiu ela com os olhos a brilhar. "A Catarina tirou-te o teu marido, a tua casa e o bebé, que sempre quiseste. E tu estás apenas a desistir." "O que é que eu devia fazer?" perguntei, a voz embargada. "Lutar por um homem que claramente não me quer? Que vai ter um bebé com outra pessoa?" Mariana levantou-se e foi à sua mala. Ela tirou um cartão de visita e colocou-o à minha frente. "Começas por descobrir a verdade." Peguei no cartão. Era de um detetive privado chamado Samuel Diniz. "O que é isto?" perguntei confusa. "Algo não bate certo", disse Mariana, voltando a sentar-se. "Tu e o Afonso tentaram durante anos ter um bebé. Todos aqueles testes mostraram que a contagem de esperma dele era baixa.
Os médicos disseram que seria difícil para ele conceber naturalmente. E de repente a Catarina fica grávida depois de apenas alguns meses? Não faz sentido. Eu não tinha pensado nisso. No choque e na dor da traição de Afonso, não tinha parado para questionar a gravidez em si. Achas que ela está a mentir? Perguntei, uma pequena faísca de esperança a piscar no meu peito. Não sei, admitiu Mariana. Mas não queres descobrir, antes de assinares esses papéis e te afastares de tudo o que construíste com Afonso. Olhei para o cartão de visita, virando-o nas minhas mãos. O que é que este Samuel Diniz faria? Para começar, investigar o histórico da Catarina, analisar os registros médicos dela, se ele conseguir aceder a eles, segui-la, ver se ela está realmente a ir a consultas pré-natais ou se é tudo um espetáculo. Isso soa ilegal, disse franzindo a testa. Mariana encolheu os ombros. Não totalmente. E não valeria a pena saber a verdade? Pensei no Afonso, na vida que tínhamos planeado juntos, no quarto do bebê que tínhamos começado a desenhar antes de a última ronda de tratamentos de fertilidade falhados ter desfeito as nossas esperanças. Em quão rápido ele me tinha substituído por Catarina. Mesmo que o bebê não seja dele, disse lentamente, ele traiu-me na mesma. Ele escolheu-a a ela na mesma. Talvez, disse Mariana empurrando o prato de ovos na minha direção, mas talvez haja mais na história. Não vais saber a menos que investigues. Peguei num garfo e dei uma pequena garfada nos ovos, a primeira comida que tinha provado o dia inteiro. Está bem, disse finalmente. Vou ligar ao detetive. No escritório do detetive privado, o escritório de Samuel Diniz ficava num pequeno e discreto prédio no centro da cidade. Ele era um homem de meia idade, com olhos bondosos e uma atitude séria, que instantaneamente me tranquilizou. A sua irmã explicou parte da situação, disse ele depois de me sentar em frente à sua secretária desordenada. Mas eu gostava de ouvir de si. Contei-lhe tudo. Os anos de tratamentos de fertilidade, o facto de ter apanhado Afonso e Catarina, o anúncio da gravidez, o divórcio iminente. E a senhora tem dúvidas sobre a paternidade da criança? Perguntou ele, tomando notas. Eu não sei, admiti. Simplesmente parece-me estranho que ela tenha engravidado tão facilmente quando o Afonso e eu tentamos durante tanto tempo. Os médicos disseram-nos que a contagem de esperma dele era baixa. Samuel assentiu pensativo. Pessoas com contagem de esperma baixa ainda podem ter filhos. É apenas menos provável. Eu sei, disse desanimando um pouco. Talvez eu esteja apenas a procurar desculpas. Ou talvez os seus instintos estejam a dizer-lhe alguma coisa, respondeu ele. Permita-me investigar a senhora Catarina Silva e ver o que consigo encontrar. Entretanto, não assine esses papéis de divórcio. Pela primeira vez em meses, senti um vislumbre de algo mais do que desespero. Talvez não fosse exatamente esperança, mas era uma razão para me levantar da cama de manhã. Uma razão para continuar. 3 semanas depois, Samuel ligou-me com novidades. Acho que devia vir ao meu escritório, disse ele. A voz dele cuidadosamente neutra. Corri para o centro, o meu coração a palpitar. Samuel esperava-me com uma pasta grossa na sua secretária. O que é que descobriu? Perguntei sentando-me. Várias coisas interessantes, disse ele abrindo a pasta. Primeiro, a senhora Silva tem estado a consultar uma especialista em fertilidade, a doutora Patrícia Costa, a mesma com quem a senhora e o seu marido consultaram. Certo, assenti confusa. Por que é que ela precisaria de uma especialista em fertilidade se engravidou tão facilmente? Exatamente, disse Samuel, deslizando um documento pela secretária.
Consegui obter alguns dos registros médicos dela. Ela tem sido paciente da doutora Costa há mais de 1 ano, o que significa que começou a consultá-la antes de começar o seu caso com o seu marido. Peguei no documento, lendo-o rapidamente, mas isso significaria que ela sabia sobre os seus problemas de fertilidade antes de se envolver com o Afonso, terminou Samuel por mim. Ela visou especificamente uma clínica de fertilidade onde sabia que a senhora era paciente. Como é que isso a ajudaria? Perguntei, ainda a tentar processar esta informação. Samuel deslizou outro documento na minha direção. Porque a Catarina Silva tem uma condição chamada endometriose. De acordo com estes registros, o médico dela disse-lhe que seria extremamente difícil para ela conceber naturalmente. Senti que não conseguia respirar. Então ela... O quê? Fingiu engravidar para roubar o meu marido? Não exatamente, disse Samuel, a expressão grave. Ela está grávida, mas de acordo com os registros médicos dela, ela submeteu-se à fertilização in vitro 2 meses antes de o seu caso com o Afonso ter sido descoberto. In vitro? Repeti atordoada. Mas isso significaria... Isso significaria que o bebê não é do Afonso, confirmou Samuel. Pelo menos não da forma que a senhora pensa. Olhei para Samuel a tentar entender o que ele me estava a dizer. Se a Catarina fez FIV, então quero dizer, de onde é que ela arranjou o esperma? Samuel terminou por mim quando eu não conseguia pronunciar as palavras. É aí que a coisa se complica. Ele tirou outro documento e colocou-o à minha frente. Era um formulário da clínica de fertilidade, a autorizar o uso de esperma armazenado para fertilização in vitro. Os meus olhos foram imediatamente para a assinatura no fundo, uma assinatura que eu conhecia tão bem como a minha. Afonso Ferreira, sussurrei, os meus dedos a traçarem a assinatura do meu marido. O Afonso e eu armazenamos amostras de esperma na clínica para os nossos tratamentos de fertilidade. Como é que a Catarina conseguiu aceder a elas? Samuel inclinou-se para a frente, a expressão sombria. De acordo com a minha investigação, a doutora Costa ajudou-a. Há provas de que a Catarina pagou uma quantia substancial de dinheiro à médica para falsificar os documentos de autorização. A minha cabeça estava a girar. Está-po a dizer que a Catarina roubou o esperma do meu marido? Que ela usou as nossas amostras guardadas para engravidar pelas minhas costas? É exatamente isso que estou a dizer, confirmou Samuel. E há mais, com base na linha do tempo, ela engravidou primeiro e depois perseguiu o Afonso. Ela não teve um caso e engravidou acidentalmente. Ela deliberadamente engravidou do filho dele e depois seduziu-o. Senti-me enjoada. Mas por quê? Por que é que ela faria isto? Samuel hesitou. Eu encontrei mais alguma coisa na minha investigação, algo sobre a sua amizade com a Catarina. Ele tirou uma pilha de papéis impressos, e-mails, pelo que eu podia perceber. Estas são mensagens entre a Catarina e a irmã dela. Remontam a vários anos a quando começaram a trabalhar juntas. Peguei nos e-mails com as mãos a tremer e comecei a ler. O que eu vi gelou-me o sangue. Página após página de ciúmes e ressentimento de Catarina em relação a mim. Comentários sobre como eu não merecia o meu sucesso no trabalho, a minha bela casa, o meu marido carinhoso. Como ela tinha observado o Afonso e eu juntos em eventos da empresa e se tinha convencido de que ele seria mais feliz com ela. Ela planeou isto durante anos, disse, olhando para Samuel em choque. Ela fez-se minha amiga, ouviu todas as minhas lutas com a infertilidade e depois usou essa informação para me roubar tudo. Assim parece, disse Samuel em voz baixa.
E há mais uma coisa que a senhora deve saber. A doutora Costa está agora sob investigação por várias violações éticas. Quando comecei a fazer perguntas sobre os tratamentos da Catarina, isso desencadeou uma revisão interna. Eles encontraram provas de que ela já tinha feito isto antes, ajudando mulheres a usar amostras de esperma armazenadas sem a devida autorização. Recostei-me na cadeira, oprimida por tudo o que estava a aprender. Então o bebê que a Catarina está a carregar é biologicamente filho do Afonso? Sim, confirmou Samuel, mas ele não o concebeu no sentido tradicional. Ela roubou o material genético que a senhora e o Afonso tinham posto de lado para a vossa futura família. O Afonso sabe alguma coisa disto? Perguntei. Duvido, respondeu Samuel. De acordo com a minha vigilância, a Catarina disse-lhe que o bebê é dele, do caso deles. Ele não tem razão para questionar. Pensei nos papéis do divórcio à espera da minha assinatura na vida que eu pensava ter acabado. O que é que eu faço com esta informação? Samuel recolheu os documentos e colocou-os numa pasta que me entregou. Isso depende inteiramente de si, senhora Ferreira. Mas se eu fosse a senhora, ia querer que o seu marido soubesse a verdade antes de finalizar qualquer divórcio. Agarrei a pasta contra o meu peito. Ele pode não acreditar em mim. A Catarina convenceu-o de que eu estou apenas amargurada e a tentar arruinar a felicidade deles. Estes documentos não são opiniões ou acusações, disse Samuel, apontando para a pasta. São factos, registros médicos, provas de e-mail. A senhora tem a verdade do seu lado agora. Assenti lentamente, um plano a começar a formar-se na minha mente. Obrigada, Samuel. Deu-me mais do que informação. Deu-me uma oportunidade de lutar. Eu só estou a fazer o meu trabalho, disse ele com um pequeno sorriso. E, senhora Ferreira, seja o que for que decida fazer com esta informação, tenha cuidado. A Catarina demonstrou que está disposta a ir a extremos para conseguir o que quer, que a preparação da bomba da verdade. Ao sair do escritório de Samuel, senti algo que não sentia há meses: força. O peso da traição e do desgosto ainda estava lá, mas agora era acompanhado por uma determinação feroz. Afonso merecia saber a verdade sobre a mulher por quem ele me tinha deixado, sobre o filho que ela carregava, e eu merecia a oportunidade de reclamar a vida que me tinham roubado. Durante a semana seguinte, mergulhei em todos os documentos que Samuel me tinha dado. Li os registros médicos até entender cada termo, cada procedimento. Estudei os e-mails entre Catarina e a irmã dela, aprendendo a profundidade do engano dela. Contactei a clínica e, passando-me por uma paciente preocupada, descobri que a doutora Costa tinha sido suspensa, pendente de investigação. Quanto mais eu descobria, mais zangada ficava. Não apenas com a Catarina, mas comigo mesma, por ter sido tão facilmente enganada. Ela tinha se sentado em frente a mim à hora do almoço. Tinha me ouvido chorar sobre os tratamentos de fertilidade falhados e o tempo todo tinha estado a planear roubar a minha vida. «Tens a certeza de que queres fazer isto?» perguntou Mariana, enquanto me via preparar para o que eu chamei de Operação Bomba da Verdade. Olhei para cima da linha do tempo que estava a criar um relato claro e detalhado do engano de Catarina, que nem o Afonso conseguiria negar. Nunca estive mais certa de nada. Ele magoou-te, Isadora. Mariana lembrou-me suavemente. Ele acreditou na Catarina em vez de ti. Ele mudou-a para a tua casa enquanto tu ainda estavas a recuperar de os ter apanhado juntos. Eu sei, disse, incapaz de negar a dor que aquelas memórias ainda me causavam. Mas ele também foi manipulado, talvez não tão mal quanto eu, mas ainda assim.
Ele merece saber que o bebê que a Catarina está a carregar foi concebido através de material genético roubado, não do caso deles. E depois, insistiu Mariana. Digamos que lhe dizes e ele acredita. O que acontece a seguir? Fiz uma pausa, considerando a pergunta dela. O que é que eu queria que acontecesse a seguir? Eu queria o Afonso de volta depois de tudo? Eu queria vingança? Justiça? Não sei, admiti finalmente. Eu só sei que preciso de lhe dizer a verdade. O que ele fizer com essa informação, cabe a ele. Mariana sentou-se ao meu lado e pegou na minha mão. Estou preocupada contigo, irmã. A Catarina já demonstrou o quão longe ela irá para conseguir o que quer. E se ela tentar magoar-te quando a expuseres? É por isso que não vamos fazer isto em privado, expliquei. Tenho andado a vigiar as redes sociais deles. Eles estão a dar uma festa para celebrar a finalização do divórcio. Podes acreditar? Uma festa de divórcio, como se fosse algo para celebrar. Isso é cruel, Mariana concordou, franzindo a testa. É a oportunidade perfeita, continuei. Todos estarão lá, a família do Afonso, os amigos dele, provavelmente até alguns dos nossos antigos colegas. Eu vou confrontá-los publicamente com todas as provas. A Catarina não conseguirá distorcer a narrativa se dezenas de pessoas ouvirem a verdade ao mesmo tempo. Isso soa dramático, disse Mariana, com um olhar de incerteza. É dramático, reconheci, mas também é roubar o marido de alguém e o esperma congelado dele. Ambas nos sentamos em silêncio por um momento, a enormidade do engano de Catarina a pairar entre nós. E se ele não se importar? Perguntou Mariana em voz baixa. E se ele descobrir como o bebê foi realmente concebido e decidir que ainda quer estar com a Catarina? A pergunta atingiu-me como um murro no estômago. Eu não me tinha permitido considerar essa possibilidade. Então, pelo menos, saberei que fiz tudo o que pude. Pelo menos não passarei o resto da minha vida a questionar-me se as coisas poderiam ter sido diferentes se ele soubesse a verdade. Mariana assentiu lentamente. Está bem? Estou contigo. Qual é o plano? Durante os dias seguintes, preparamo-nos meticulosamente. Fiz cópias de todos os documentos cruciais. Ensaiei o que diria. Como apresentaria as provas. Até fui às compras para um novo conjunto, um vestido vermelho que me fazia sentir poderosa e confiante. Na noite anterior à festa de divórcio, sentei-me sozinha no apartamento de Mariana, a olhar para velhas fotos de Afonso e eu. Ali estávamos nós no dia do nosso casamento, ambos radiantes de esperança para o futuro. Ali estávamos nós a fazer caminhadas nas montanhas, o braço dele à volta da minha cintura, enquanto posávamos com um cenário de folhas de outono. Ali estávamos nós no hospital, depois do meu primeiro tratamento de fertilidade. Os olhos dele, cheios de amor e encorajamento. Tinha sido tudo uma mentira? Tinha o nosso casamento sido tão sólido quanto eu pensava? Ou tinha havido rachas que eu não tinha notado? Tinha me focado tanto em ter um bebê que tinha negligenciado outros aspectos do nosso relacionamento? Não, disse a mim mesma com firmeza. Eu tinha sido uma boa esposa. Eu tinha amado Afonso, com tudo o que tinha. O que aconteceu não foi culpa minha. Foi o resultado da manipulação calculada de Catarina e da fraqueza de Afonso perante ela. Guiei as fotos e fui para a cama, dormindo profundamente pela primeira vez em meses. Quando acordei na manhã seguinte, senti-me lúcida e resoluta. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Hoje era o dia em que a verdade viria à luz.
Mariana ajudou-me a arranjar-me, a pentear-me e a maquilhar-me com mais cuidado do que o habitual. "Estás linda", disse ela quando terminamos, os olhos um pouco mareados. "Obrigada", respondi, alisando a frente do meu vestido vermelho. "Por tudo, eu não conseguiria ter passado por estes últimos meses sem ti." "É para isso que servem as irmãs", disse, dando-me um abraço rápido. "Estás pronta para isto?" Respirei fundo e assenti. Tão pronta quanto alguma vez estarei. O confronto no solar. A festa de divórcio estava a ser realizada no Solar do Marquês, um restaurante exclusivo no centro da cidade, onde Afonso e eu tínhamos celebrado o nosso 3º aniversário. Outra facada retorcida da Catarina. Eu tinha a certeza. Pedi a Mariana para me deixar a um quarteirão de distância. Eu queria fazer a minha entrada sozinha. Enquanto caminhava para o restaurante, o envelope com as provas apertado na minha mão, sentia-me estranhamente calma. Acontecesse o que acontecesse, eu iria enfrentá-lo com dignidade e força. Eu tinha sobrevivido à pior traição imaginável. Eu conseguia sobreviver a qualquer coisa. Entrei pela porta dos fundos, despercebida ao princípio, já que a celebração estava em pleno andamento. Localizei Afonso imediatamente, de pé, perto do centro da sala, com Catarina ao lado dele. Ela usava um vestido azul justo que exibia a sua barriga de 5 meses de gravidez. Eles estavam rodeados de votos de felicidade, todos a levantar taças e a brindar. Este era o momento da verdade. Dei um passo em frente, os meus saltos a clicar no chão de madeira, e observei enquanto as cabeças começavam a girar na minha direção. A sala ficou gradualmente em silêncio à medida que as pessoas me notavam. A ex-mulher, a mulher que tinha sido substituída, a arruinar a celebração deles. Afonso viu-me. O sorriso dele desvaneceu-se instantaneamente. Os nossos olhares encontraram-se do outro lado da sala e eu mantive o olhar dele fixo, recusando-me a desviá-lo. Era hora de todos ouvirem a verdade. "Isadora", disse Afonso, a voz dele a cortar o repentino silêncio da sala. "O que é que estás aqui a fazer?" Avancei, consciente de todos os olhares sobre mim. A mão de Catarina apertou-se no braço de Afonso, o rosto dela uma máscara de raiva e surpresa. "Ela não foi convidada", sibilou Catarina em voz alta. "Alguém chame a segurança." "Eu não vou demorar", disse calmamente, parando a poucos metros deles. "Eu só vim dar ao Afonso um presente de divórcio." Levantei o envelope, observando enquanto a confusão substituía a raiva no rosto de Catarina. "Não queremos nada de ti", cuspiu ela, mas eu podia ver o brilho de inquietação nos olhos dela. Ela sabia o que eu poderia saber. Ela estava com medo. "Bom, isto não é para ti", disse-lhe, mantendo a minha voz uniforme, "embora te diga muito respeito." Virei-me para Afonso, estendendo-lhe o envelope. "Antes de começares a tua nova vida, há algumas coisas que devias saber sobre a mulher que escolheste e o bebê que ela carrega." Afonso franziu a testa, olhando para mim e depois para o envelope. "Isadora, se isto é algum tipo de tentativa de causar problemas..." "É a verdade", interrompi-o. "Algo que tem andado escasso ultimamente." A mãe de Afonso avançou, o rosto dela crispado de desaprovação. "Isto é inapropriado, Isadora. O divórcio é final. É hora de todos seguirem em frente." Mantive o olhar dela fixo. "Dona Antônia, com todo o respeito, talvez a senhora também queira ouvir isto. Trata-se do seu neto." Isso chamou a atenção dela. Ela deu um passo para trás, a expressão incerta. "Afonso", disse Catarina, puxando o braço dele. "Vamos lá, ela está claramente aqui para armar um escândalo."
Mas Afonso já estava a pegar no envelope, a curiosidade a ultrapassar a cautela. Deixei-o pegar nele, observando-o enquanto ele tirava o conteúdo, os registros médicos, os documentos da clínica, os e-mails. "O que é isto?" perguntou ele, franzindo a testa enquanto começava a ler. "Evidência", disse simplesmente. "Evidência de que a Catarina não engravidou do vosso caso. Ela já estava grávida quando te perseguiu." Um murmúrio percorreu a multidão. O rosto de Catarina empalideceu. "Isso é ridículo", balbuciou. "Afonso, não a ouças. Ela está a inventar coisas porque está amargurada com o divórcio." Mas Afonso não a estava a ouvir. Ele estava a ler os documentos, a sua expressão a mudar de confusão para choque e depois para horror. "Fertilização in vitro", leu em voz alta, olhando para Catarina. "Tu fizeste FIV. Quando?" Catarina engoliu em seco. "Ela está a mentir. Esses documentos são falsos." "Não são falsos", disse eu, dirigindo-me tanto à sala quanto ao Afonso. "São da clínica de fertilidade onde o Afonso e eu éramos pacientes. A mesma clínica onde armazenamos amostras de esperma para futuros tratamentos. A mesma clínica onde a Catarina subornou um médico para aceder a essas amostras sem autorização." O murmúrio na sala tornou-se mais alto. O rosto de Catarina estava agora lívido, a mão dela a cobrir protetoramente a barriga. "Não é verdade", insistiu, mas a voz dela estava fraca. Afonso continuava a ler, virando as páginas com as mãos a tremer. "Estes e-mails..." "Catarina, o que é isto? Tu estiveste a planear isto durante anos?" Aproximei-me, a minha voz baixa, mas clara. "Ela fez-se minha amiga no trabalho, ouviu todas as minhas lutas com a infertilidade e depois usou essa informação contra mim. Ela pagou a doutora Costa, que a propósito está sob investigação, para usar o nosso esperma armazenado para engravidar. Depois seduziu-te, sabendo que tu ias acreditar que o bebê tinha sido concebido naturalmente." "Isto é verdade?" Afonso perguntou a Catarina, a voz dele embargada. "Tu fizeste isto?" Por um momento, Catarina parecia que poderia continuar a negar tudo. Depois a sua expressão endureceu, a sua vulnerabilidade substituída por desafio. "E se fiz?" disse ela, levantando o queixo. "Tu não eras feliz com ela de qualquer maneira. Eu apenas ajudei as coisas a avançarem." "Ajudaste as coisas a avançarem?" repetiu Afonso incrédulo. "Roubaste amostras médicas, manipulaste-nos a ambos." "Eu engravidei do teu bebê!" replicou Catarina, elevando a voz. "Não é isso que sempre quiseste? Um filho teu? Algo que ela não te podia dar." A crueldade das palavras dela atingiu-me como um golpe físico, mas mantive-me firme. "Eu não podia dar-lhe um filho por causa de problemas médicos, Catarina. Problemas que tu exploraste. Tu não só roubaste o meu marido, roubaste a nossa futura família." "O bebê ainda é teu, biologicamente", disse eu a Afonso, a minha voz a suavizar. "Mas não foi concebido da forma que pensavas. Tudo o que a Catarina te disse tem sido uma mentira." Afonso olhou novamente para os documentos, depois para a barriga de Catarina, depois para mim. Eu podia ver a compreensão a surgir nos olhos dele, o entendimento de quão profundamente ele tinha sido manipulado. "Todas aquelas vezes que consolaste a Isadora pelas nossas lutas de fertilidade", disse ele a Catarina, a voz dele oca. "Tu estiveste a planear isto o tempo todo." Os olhos de Catarina vaguearam pela sala, absorvendo os rostos chocados e enojados que a rodeavam. "Tu não entendes", disse ela desesperadamente. "Eu amo-te, Afonso. Eu sempre te amei. Eu só queria que estivéssemos juntos." "Roubar o meu esperma?" perguntou Afonso, elevando a voz.
Engravidar pelas minhas costas e depois fingir que aconteceu naturalmente? Isso não é amor, Catarina. Isso é criminoso. A dona Antônia avançou, estendendo a mão para os documentos nas mãos de Afonso. Deixa-me ver isso, exigiu, a voz a tremer. Enquanto lia as provas, o rosto dela contorceu-se de raiva. Tu manipulaste o meu filho, roubaste amostras médicas para o enganares e fazeres com que ele deixasse a mulher dele? Ela virou-se para o filho. Afonso, como é que tu não viste quem esta mulher era? Afonso parecia devastado, a sua confiança anterior completamente desvanecida. Eu não sei, mãe, eu não sei. Dei um passo para trás, sentindo-me de repente deslocada neste drama familiar. Eu tinha feito o que vim fazer, revelar a verdade. O que aconteceria a seguir não dependia de mim. Eu vou deixar-vos para discutirem isto, disse em voz baixa, virando-me para sair. Isadora, espera, chamou Afonso, a voz dele urgente. Por favor, não vás. Parei, surpreendida pelo apelo na voz dele. Eu já disse o que vim dizer, Afonso. Mas precisamos de falar sobre isto, insistiu ele, aproximando-se de mim. Sobre o que significa? Catarina agarrou o braço dele. O que significa? Não significa nada. E se engravidei por FV, o bebê ainda é teu. Significa tudo, disse Afonso, afastando-a. Significa que toda a nossa relação é baseada em mentiras e manipulação. Ele virou-se para mim, os olhos cheios de arrependimento e confusão. Isadora, por favor, podemos ir a algum lado e falar? Em privado? Hesitei, olhando para os rostos atônitos dos convidados da festa. Isto não era como eu esperava que as coisas corressem. Eu tinha imaginado atirar a minha bomba e ir embora, deixando Afonso lidar com as consequências. Eu não estava preparada para ele querer falar. Está bem, disse finalmente. Podemos falar. Enquanto nos dirigíamos para a saída, a voz de Catarina soou aguda e cheia de pânico. Afonso, tu não podes simplesmente deixar-me aqui? E o bebê? Afonso parou, virando-se para olhar para ela pela última vez. O bebê é inocente nisto tudo, e eu vou assumir a responsabilidade pelo meu filho. Mas tu e eu acabamos, Catarina. O que fizeste foi imperdoável. O rosto de Catarina encolheu-se, lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Tu não queres dizer isso. Tu amas-me. Eu amava quem eu pensava que eras, respondeu Afonso, a voz dele carregada de desilusão. Não quem tu realmente és. Ele virou-se e seguiu-me para fora do restaurante, deixando Catarina de pé, sozinha, no meio da sua celebração, arruinada. O café e as perguntas inesperadas. Afonso e eu sentamo-nos um em frente ao outro numa pequena cafetaria a 3 quarteirões do restaurante. Não tínhamos falado durante a caminhada, ambos perdidos nos nossos próprios pensamentos. Agora, com chávenas a fumegar entre nós, o silêncio parecia esmagador. Eu nem sei por onde começar, disse Afonso finalmente, olhando para o seu café como se contivesse respostas. Eu também não, admiti. Eu não planeei para além de te dizer a verdade. Ele olhou para mim, os olhos cheios de remorso. Eu sinto muito, Isadora, por tudo. Por te ter magoado. Por não ter visto a Catarina como ela era. Por ter deitado o nosso casamento por terra. Por que é que o fizeste? Perguntei. A pergunta que me tinha atormentado durante meses finalmente escapou. Foi só por causa do bebê? Afonso abanou a cabeça lentamente. Não, pelo menos eu não pensei que fosse na altura. Depois do nosso último tratamento de fertilidade falhado, eu estava perdido. Eu sentia que estava a falhar-te, que estava a falhar-nos. A Catarina estava lá a ouvir, a ser compreensiva. Ela fazia-me sentir que eu não era uma desilusão. Tu nunca foste uma desilusão para mim.
disse em voz baixa. Nós estávamos nisto juntos, os tratamentos, as desilusões, tudo. Ou assim eu pensava. Nós estávamos, insistiu ele, estendendo a mão por cima da mesa, como se fosse pegar na minha. Depois, pensando melhor. Mas depois a Catarina disse-me que estava grávida e foi como uma prova de que eu não era o problema, que eu podia ser pai afinal. Isso fez-me questionar tudo o que os médicos nos tinham dito. Mas tu eras o problema, disse, incapaz de esconder a amargura na minha voz. A tua contagem de esperma era baixa. É por isso que estávamos a armazenar amostras dos teus dias bons, amostras que a Catarina roubou. Afonso encolheu-se com as minhas palavras, mas assentiu. Eu sei agora, não consigo acreditar que fui tão facilmente manipulado, tão disposto a acreditar no que queria acreditar. Tu querias um bebê mais do que querias o nosso casamento, disse, a dor ainda fresca. Não, disse ele firmemente, olhando nos meus olhos. Eu queria o nosso bebê. Eu só me confundi sobre como torná-lo realidade. Deixei que a Catarina me convencesse de que ela era a resposta. Eu fui fraco e estúpido e magoei a pessoa que mais amava no mundo. A confissão dele pairou entre nós. Nenhum de nós tinha a certeza do que fazer com ela. O que é que vais fazer agora? Perguntei. Sobre a Catarina? Sobre o bebê? Afonso passou uma mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Eu não sei. O bebê é inocente nisto tudo. Biologicamente é meu filho, nosso filho, na verdade, já que eram amostras que recolhemos juntos para a nossa futura família. Mas a forma como a Catarina fez isto... Ele abanou a cabeça com desgosto. Eu não posso ficar com ela. Eu não posso construir uma vida com alguém capaz de tanto engano. Mas vais estar ligado a ela para sempre, através desta criança, apontei. Sim, reconheceu ele. E eu vou ter que descobrir como ser coparental com ela. Mas isso não significa que eu tenha que ficar com ela. Dei um gole no meu café, ganhando tempo enquanto considerava cuidadosamente as minhas próximas palavras. Onde é que isso nos deixa? Afonso olhou para mim. A expressão dele uma mistura de esperança e incerteza. Eu não sei. Eu magoei-te terrivelmente. Eu traí a tua confiança. Eu não te culparia se nunca mais quisesses ver-me. Eu estou aqui, não estou? Disse suavemente. Tu estás aqui para me dizer a verdade sobre a Catarina, corrigiu ele. Não para voltarmos a ficar juntos. Certo, admiti. Mas eu não teria feito todo este esforço se eu não me importasse com o que te aconteceu. Os olhos de Afonso iluminaram-se ligeiramente com as minhas palavras. Isso significa que há uma oportunidade? Para nós? Pensei nos meses de dor que tinha suportado, nas noites a chorar até adormecer, na humilhação de ser substituída tão facilmente. Mas também pensei nos 5 anos de casamento antes disso, os anos bons, os anos felizes, os anos de construir uma vida juntos. Eu não sei, disse com honestidade. Aconteceram muitas coisas mudaram. E agora há um bebê envolvido. Um bebê que, como tu apontaste, é biologicamente teu. E teu, de certa forma, acrescentou Afonso. Eram as nossas amostras recolhidas para os nossos futuros filhos. Eu não me tinha permitido pensar nisso dessa forma ainda. O bebê que Catarina carregava tinha sido concebido com material genético destinado ao meu filho. Era um pensamento estranho e desconfortável. Eu preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo, para saber o que eu quero. Afonso assentiu, com compreensão nos olhos. Claro, leva o tempo que precisares. Eu estarei aqui quando estiveres pronta para falar de novo. Terminamos o nosso café em silêncio, ambos oprimidos pelos acontecimentos do dia e pelo futuro incerto que se avizinhava.
Enquanto nos levantávamos para ir embora, Afonso hesitou e depois perguntou: "Posso abraçar-te?" "Só uma vez." Assenti, aproximando-me do abraço dele. Os braços dele à minha volta pareciam familiares e estranhos ao mesmo tempo. Por um momento, permiti-me recordar como era sentir-me amada por ele, estar segura nos braços dele. "Obrigado", sussurrou contra o meu cabelo, "por me dizeres a verdade, por me dares a oportunidade de consertar as coisas." Afastei-me, não muito pronta para perdoar tão facilmente. "Eu não o fiz por ti, eu fi-lo porque a verdade importa." "Eu sei", disse ele, as mãos a caírem para os lados, "mas estou grato na mesma." Despedimo-nos à saída da cafetaria, Afonso a voltar para lidar com as consequências no restaurante, eu a caminhar para a paragem do autocarro para ir para casa, para o apartamento de Mariana. Enquanto esperava pelo autocarro, o meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Afonso. "Eu falei a sério o que disse. Eu espero o tempo que for preciso." Eu não respondi, guardando o telefone na minha mala. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, se é que reservava alguma coisa, mas pela primeira vez em meses senti que tinha escolhas de novo. Possibilidades, poder. O que acontecesse a seguir seria nos meus termos. Uma chamada inesperada e um novo começo. 2 semanas depois do confronto na festa de divórcio, o meu telefone tocou com um número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez atender. "É Isadora Ferreira?" perguntou uma voz de mulher. "Sim, quem fala?" "Eu sou a enfermeira Ribeiro do Hospital Central. Estou a ligar por causa da Catarina Silva. A senhora está listada como contacto de emergência dela." Quase deixei cair o telefone com a surpresa. "Desculpe, deve haver um engano. Nós não somos amigas." Oh, a enfermeira parecia confusa. "Bem, a senhora é o único contacto no ficheiro dela. Ela foi internada há algumas horas devido a complicações na gravidez." A minha mente acelerou. Por que é que Catarina me teria como contacto de emergência? Tinha que ser antes da nossa ruptura, quando ainda éramos amigas e colegas. Ela provavelmente nunca o mudou. "Tentou contactar Afonso Ferreira?" perguntei. "Ele é o pai. Tentamos o número que nos deu para ele, mas não conseguimos localizá-lo", explicou a enfermeira. "A senhora Silva está de pedir especificamente por si. Ela diz que é importante." Hesitei, dividida entre a minha raiva persistente e a minha consciência. Fosse o que fosse que Catarina tinha feito, ela estava a carregar um filho ligado a Afonso, e de uma forma estranha a mim. "Eu estarei aí em 30 minutos, surpreendi-me a dizer. Quando cheguei ao hospital, fui direcionada para a ala de maternidade. Catarina estava num quarto privado, pálida e pequena contra os lençóis brancos do hospital. A mão dela pousada protetoramente sobre a barriga. Ela olhou para cima quando entrei. Surpresa e alívio inundaram o rosto dela. "E tu vieste? Eu não tinha a certeza de que virias." "Eu também não", admiti, ficando perto da porta. "O que é que se está a passar, Catarina? Por que é que eu sou o teu contacto de emergência?" "Eu nunca o mudei desde que éramos amigas", disse ela baixinho. "E eu não sabia mais a quem ligar." "E o Afonso?" perguntei. "Ou a tua irmã?" Catarina desviou o olhar. "O Afonso não me atende às chamadas desde a festa. E a minha irmã vive no Porto. Ela não chegaria a tempo." "A tempo para quê?" perguntei, com uma sensação de inquietação crescente. O que é que se está a passar? Os olhos de Catarina encheram-se de lágrimas. "Eles acham que há algo errado com o bebê. Eu comecei a sangrar esta manhã e os médicos estão preocupados com um descolamento da placenta." Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia. Eu sabia o quanto ela tinha desejado um filho.
Ela tinha sentido aquela proteção maternal mesmo antes da conceição. Quaisquer que fossem os métodos tortuosos que Catarina tinha usado, ela claramente se importava com o bebê que carregava. Eu lamento ouvir isso, disse, a minha voz mais suave do que pretendia. O que é que os médicos dizem? Eles vão fazer uma cesariana de emergência se as coisas piorarem, disse a voz dela a tremer. O bebê só tem 24 semanas. As hipóteses de sobrevivência são... Ela parou, incapaz de continuar. Aproximei-me, impulsionada por um instinto que eu não conseguia explicar totalmente. Eles deram-te esteroides para os pulmões do bebê? Catarina assentiu. Sim, eles estão a fazer tudo o que podem, mas... Ela olhou para mim, a sua expressão mais vulnerável do que alguma vez a tinha visto. Eu estou com medo, Isadora. Eu sei que tu me odeias e tens todo o direito de o fazer. Mas eu não sabia mais a quem recorrer. Afundei-me na cadeira ao lado da cama dela, emoções mistas a turbilhonar dentro de mim. Eu não te odeio, Catarina. Eu estou zangada pelo que fizeste. Eu estou magoada, mas eu não te odeio. Ela estendeu a mão para pegar na minha e, depois de um momento de hesitação, deixei-a. Eu nunca quis que as coisas chegassem tão longe, sussurrou ela. Eu só queria o que tu tinhas, o marido perfeito, a vida perfeita. Eu convenci-me de que eu merecia mais porque eu podia dar-lhe um filho. A minha vida não era perfeita, disse-lhe, e o Afonso também não. Éramos apenas duas pessoas a fazer o nosso melhor para construir uma vida juntos, com toda a alegria e dor que isso acarreta. Catarina assentiu, lágrimas a escorrerem pelo rosto dela. Eu vejo isso agora. Tarde demais. O monitor ao lado da cama dela começou a apitar rapidamente, e o rosto dela contorceu-se de dor. Algo está errado, arquejou ela, agarrando a barriga. Saltei e corri para a porta, a pedir ajuda. Em segundos, enfermeiras e médicos inundaram o quarto, afastando-me enquanto tratavam de Catarina. A pressão arterial está a baixar, gritou um deles. Precisamos de levá-la para a cirurgia agora. Enquanto levavam Catarina apressadamente para fora do quarto, uma enfermeira virou-se para mim. É familiar? Não, eu sou apenas uma amiga, disse, a palavra a soar estranha na minha língua. Pode contactar a família dela? O pai do bebê? Eles deviam vir o mais rápido possível. Assenti, já a procurar o meu telefone. Apesar de tudo, eu sabia que precisava de ligar ao Afonso. Isto era sobre o filho dele agora, não sobre o nosso relacionamento desfeito ou o engano de Catarina. Ele atendeu à primeira chamada. Isadora, está tudo bem? É a Catarina, disse rapidamente. Ela está no hospital central. Há complicações com o bebê. Vão levá-la para uma cesariana de emergência. Estou a caminho, disse ele sem hesitar, e desligou. Enquanto esperava por Afonso, andei pelo corredor do hospital, a minha mente num turbilhão de emoções contraditórias. Eu não devia importar-me com a Catarina ou com a gravidez dela depois do que ela me tinha feito. E, no entanto, dei por mim a rezar pela segurança dela e do bebê. Quando Afonso chegou, ele parecia quase tão pálido quanto Catarina. Alguma notícia? Perguntou ele, os olhos dele selvagens de preocupação. Nada ainda, disse, levando-o para a sala de espera. Levaram-na há cerca de 20 minutos. Ele desabou numa cadeira com a cabeça nas mãos. Eu devia ter atendido às chamadas dela. Eu estava tão zangado com tudo que simplesmente a ignorei completamente. Isto não é culpa tua, garanti-lhe, sentando-me ao lado dele. Às vezes estas coisas simplesmente acontecem na gravidez. Por que é que estás aqui?
Perguntou ele de repente, olhando para mim. Depois de tudo o que ela te fez? Encolhi os ombros, incapaz de o explicar totalmente a mim mesma. Ela precisava de alguém. Acho que eu não consegui virar as costas a ela e ao bebê. Afonso pegou na minha mão, o aperto dele firme. Tu és uma mulher incrível, Isadora Ferreira. Sentamo-nos em silêncio depois disso, à espera de notícias, ambos perdidos nos nossos próprios pensamentos. Passou uma hora e depois outra. Finalmente, um médico saiu, a máscara cirúrgica puxada para o pescoço. Senhor Ferreira? Perguntou ele, aproximando-se de nós. Afonso levantou-se rapidamente. Sim, sou eu. A sua esposa está estável, disse o médico, e Afonso não corrigiu a suposição sobre a nossa relação. Tivemos que realizar uma cesariana de emergência. O bebê é extremamente prematuro, 23 semanas e 5 dias, mas ele é um lutador. Foi levado para a UCIM. Ele? Repetiu Afonso, a voz embargada de emoção. É um rapaz? Sim, confirmou o médico com um pequeno sorriso. Um rapaz muito pequeno, mas ele está a aguentar-se por agora. As próximas 72 horas serão críticas. Posso vê-los? Perguntou Afonso. A senhora Silva ainda está em recobro, mas pode ver o bebê brevemente. Siga-me. Afonso virou-se para mim com conflito nos olhos. Tu? Eu? Disse, entendendo a pergunta não dita dele. Eu espero aqui. Depois de Afonso sair, desloquei-me para a cadeira da sala de espera, a tentar processar tudo o que tinha acontecido. Um pequeno bebê a lutar pela vida. Um bebê criado a partir de material genético que devia ter sido usado para o meu filho com o Afonso. Um bebê que nos ligaria para sempre aos três, de uma forma complicada e sem precedentes. O que é que isso significava para mim? Para qualquer futuro que eu pudesse ter com o Afonso? Eu conseguiria aceitar esta criança como parte das nossas vidas se Afonso e eu alguma vez voltássemos a ficar juntos? Eu não tinha respostas para nenhuma destas perguntas. Tudo o que eu sabia era que, algures neste hospital, um milagre estava a desenrolar-se. Uma pequena vida estava a começar contra todas as probabilidades. E de alguma forma eu era parte desta história. Quer o tivesse escolhido ou não. O caminho a seguir. Durante o mês seguinte, o hospital tornou-se uma segunda casa. Apesar dos meus sentimentos complicados em relação a Catarina, dei por mim a visitar a UCIM regularmente, atraída pelo pequeno lutador que tinha chegado ao mundo demasiado cedo. Afonso estava lá todos os dias, dividindo o seu tempo entre o quarto de recobro de Catarina e a UCIM, onde o seu filho, a quem tinham chamado Elias, lutava pela vida. Tu não tens que continuar a vir, disse-me Afonso uma tarde enquanto estávamos lado a lado a observar Elias através do vidro da incubadora. Isto não é tua responsabilidade. Eu sei, disse, os meus olhos fixos na pequena forma, com tubos e fios que o ligavam às máquinas que o mantinham vivo. Mas eu quero estar aqui. E era verdade. Em algum momento, entre os bips dos monitores e as conversas sussurradas com as enfermeiras da UCIM, eu tinha desenvolvido uma ligação a esta criança que tinha vindo ao mundo em circunstâncias tão estranhas. A Catarina perguntou por ti hoje, disse Afonso cautelosamente. Ela quer ver-te se estiveres disposta. Hesitei, insegura se estava pronta para essa conversa. Catarina e eu não tínhamos falado desde a noite em que ela foi levada de urgência para a cirurgia. As enfermeiras tinham me dito que ela perguntava por mim, mas eu sempre consegui agendar as minhas visitas quando ela estava a descansar ou com a irmã dela, que tinha voado do porto no dia seguinte ao nascimento de Elias. Eu vou pensar nisso, prometi,
sem me comprometer de forma alguma. 2 dias depois, dei por mim parada à porta do quarto de hospital de Catarina, a ganhar coragem. Ela teria alta amanhã, enquanto Elias ficaria na UCI por mais várias semanas, possivelmente meses. Se eu fosse falar com ela, tinha que ser agora. Bati suavemente e entrei quando ouvi o suave "entre". Catarina estava sentada na cama, a olhar para fotos no seu telefone. Fotos do Elias? Presumi. Ela olhou para cima quando entrei. Surpresa e incerteza cruzaram o rosto dela. Isadora, disse ela, pousando o telefone. Eu não tinha a certeza de que virias. Eu também não, admiti, pegando na cadeira ao lado da cama dela. Um silêncio estranho estendeu-se entre nós. Anos de amizade e meses de traição a criar um abismo que nenhuma de nós sabia como atravessar. Como é que está o Elias hoje? Perguntei finalmente, à procura de um terreno neutro. Um sorriso tocou os lábios de Catarina. Melhor. Eles disseram que os níveis de oxigênio dele estão a melhorar. Ele pode ter o ventilador removido em breve. Isso é maravilhoso, disse com sinceridade. Apesar de tudo, eu queria que esta criança prosperasse. Por que é que estás aqui, Isadora? Perguntou Catarina de repente. No hospital todos os dias a visitar o Elias, depois de tudo o que eu te fiz. Respirei fundo, a fazer a mesma pergunta com que eu tinha lutado durante semanas. Eu não tenho a certeza, respondi com honestidade. Ao princípio, acho que vim porque me sentia ligada ao Elias através do Afonso, através do material genético que era suposto ser para a nossa família. Mas agora... Interrompi-me a tentar encontrar as palavras certas. Agora... Catarina encorajou-me. Agora eu venho porque me importo com ele, disse simplesmente. Ele é inocente nisto tudo, e ele precisa de todo o amor e apoio que conseguir obter. Lágrimas encheram os olhos de Catarina. Eu não mereço a tua bondade, não depois do que eu fiz. Não, não mereces, concordei. A minha voz suave, mas firme. O que fizeste foi imperdoável. Tu manipulaste o Afonso e a mim. Roubaste-nos algo precioso. Catarina assentiu, aceitando as minhas palavras sem discussão. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso o resto da minha vida. Mas, continuei, agarrarmos-nos à raiva não ajuda ninguém, nem a mim, nem ao Afonso, e certamente não ao Elias. Tu achas que alguma vez me vais conseguir perdoar? Perguntou Catarina, a voz suave. Considerei a pergunta dela cuidadosamente. Eu não sei. O perdão não é algo que eu possa forçar, mas eu estou a tentar seguir em frente. E isso é um começo. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Eu entendo e obrigada por estares aqui pelo Elias. Ele vai precisar de pessoas fortes na vida dele. Falamos um pouco mais sobre o progresso de Elias e os desafios futuros. Não foi exatamente um encerramento, mas foi um passo em direção a algo parecido com paz. Enquanto me levantava para ir embora, Catarina disse: "O Afonso ainda te ama, sabes?" Ele nunca parou. Parei à porta sem saber como responder. As coisas são complicadas agora. Por causa do Elias? Perguntou Catarina. Em parte, admiti. E por causa de tudo o que aconteceu entre nós. O Elias teria sorte em ter-te na vida dele, disse Catarina em voz baixa. Como amiga, ou... Ela deixou o resto por dizer. Saí sem responder. Os meus pensamentos num turbilhão. Eu conseguiria realmente construir uma vida com Afonso agora, com Elias e Catarina, permanentemente na equação? Eu era forte o suficiente para isso? A resposta chegou-me gradualmente, durante longas noites de reflexão e momentos tranquilos na UCI, a ver Elias a fortalecer-se dia após dia. Percebi que o amor real e duradouro,
Não era sobre circunstâncias perfeitas ou escolhas fáceis. Era sobre enfrentar os desafios juntos, sobre escolherem-se um ao outro apesar das complicações. 1 ano depois, uma família inesperada. 3 meses depois do nascimento de Elias, no dia em que ele estava finalmente forte o suficiente para deixar o hospital, encontrei-me com Afonso na sala de espera da USIM. Ele parecia exausto, mas feliz. O peso da preocupação finalmente tirado dos seus ombros. Ele vem para casa hoje, disse ele, um sorriso a iluminar o rosto dele. Os médicos dizem que ele está fora de perigo. Isso é uma notícia maravilhosa, disse eu, genuinamente entusiasmada pelo pequeno lutador que tinha desafiado todas as probabilidades. O sorriso de Afonso desvaneceu-se ligeiramente, a incerteza a substituir a alegria dele. Eu tenho andado a querer falar contigo sobre algo, sobre nós. O meu coração bateu mais rápido. Sobre nós? Estes últimos meses, ter-te aqui através de tudo, lembrou-me por que é que eu me apaixonei por ti em primeiro lugar. A tua força, a tua compaixão, a tua capacidade de perdoar. Eu não perdoei tudo, lembrei-o suavemente. Eu sei, reconheceu ele. E eu não te peço que o faças, mas eu peço-te uma oportunidade para reconstruir o que tínhamos, para criar algo novo juntos. Com o Elias, disse eu, não uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, confirmou Afonso. Ele é meu filho e sempre será. A Catarina e eu chegamos a um acordo de coparentalidade. Ela está a mudar-se para o Porto para estar mais perto da irmã, mas vai visitar regularmente. Não vai ser simples, mas eu acho que nós conseguimos fazer com que funcione. Ele fez uma pausa, procurando o meu rosto. Isto é, se tu estiveres disposta a tentar. Pensei na longa jornada que nos tinha levado a este momento, a dor, a traição, as voltas inesperadas do destino. Pensei na pequena criança que tinha capturado o meu coração, apesar das circunstâncias da sua concessão. E pensei no homem à minha frente, imperfeito, mas sincero, no seu desejo de se redimir. Eu estou disposta a tentar, disse finalmente, e a esperança que floresceu nos olhos de Afonso fez com que a minha decisão parecesse certa. Haveria desafios pela frente, sem dúvida. Reconstruir a confiança levaria tempo. Aprender a coparentalizar com Catarina exigiria paciência e maturidade de todos nós. Mas enquanto Afonso me abraçava, senti algo que não sentia há muito tempo. Possibilidade. A possibilidade de felicidade de família, de amor recuperado. Às vezes, a vida leva-nos por desvios inesperados. Às vezes, o caminho para a felicidade não é reto, mas sinuoso, com obstáculos que parecem intransponíveis. Mas às vezes, esses mesmos desvios levam-nos exatamente para onde precisamos de estar. 1 ano depois. Tens a certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Afonso, ajeitando Elias na anca, enquanto estávamos no alpendre da casa de Catarina. Nós podíamos ter nos encontrado no parque como de costume. Eu tenho a certeza, disse, embora o meu estômago estivesse a revolver com nervos. É o primeiro aniversário do Elias, devíamos celebrá-lo juntos. Afonso apertou a minha mão. O seu anel de casamento, recém-colocado lá, há apenas 3 meses, a apanhar a luz do sol de verão. Tu és incrível, sabes? Antes que eu pudesse responder, a porta abriu-se, revelando Catarina com um sorriso cansado. Conseguiram. Entrem. Está tudo pronto. Seguimo-la para a casa que ela tinha comprado depois de regressar à cidade há 6 meses. Embora, inicialmente, ela se tivesse mudado para o Porto como planeado, ela tinha finalmente decidido regressar para poder estar mais ativamente envolvida na vida de Elias. Tem sido um ajuste para todos nós,
mas estávamos a conseguir. Aí está o aniversariante! Exclamou Catarina, estendendo os braços para Elias, que foi alegremente para ela. Com 1 ano de idade, ele era a imagem da saúde, sem sinais do seu nascimento prematuro, exceto por ser ligeiramente mais pequeno que a média. Os seus caracóis escuros e os seus olhos brilhantes eram todos do Afonso, mas o seu sorriso, esse era puramente da Catarina. O bolo está na cozinha, disse Catarina, abrindo caminho. Nada de extravagante, apenas um pequeno para as fotos. Eu sei que concordamos em não dar presentes até ele ser mais velho, mas eu não consegui resistir a comprar-lhe uma coisinha. Seguia a carregar o saco das fraldas e a observar a facilidade com que Catarina interagia com Afonso agora. Não havia nenhuma tensão romântica persistente, apenas o relacionamento confortável de pais focados no bem-estar do seu filho. A cozinha estava decorada com alguns balões e um cartaz de Feliz Primeiro Aniversário. Um pequeno bolo estava na bancada, decorado com uma única vela. Isto é perfeito, disse eu, e eu falei a sério. Simples, mas especial. Catarina lançou-me um olhar de agradecimento. Eu não tinha a certeza do que seria apropriado, já que ainda estamos todos a descobrir isto. Nós vamos descobrir juntos, garanti-lhe, surpreendendo-me com o quanto eu falava a sério. Depois de cantarmos ao Elias e o deixarmos esmagar uma pequena porção de bolo, a maior parte da qual acabou na cara e no cabelo dele, Catarina virou-se para nós com uma expressão invulgarmente séria. Eu tenho algo que preciso de dizer a ambos, disse ela, a torcer as mãos nervosamente. Ofereceram-me um emprego no porto, um bom com a empresa da minha irmã. Oh, disse Afonso, olhando para mim. Estás a considerar aceitá-lo? Catarina assentiu lentamente. Estou. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu queria falar contigo sobre o Elias, sobre o que é melhor para ele. Meu coração apertou-se. Apesar da nossa história complicada, Catarina tinha se revelado uma mãe devota. Elias amava-a profundamente, e ela tinha trabalhado arduamente para estabelecer uma relação de coparentalidade positiva com o Afonso e, por extensão, comigo. O que é que estás a pensar? Perguntei cautelosamente. Catarina respirou fundo. Eu tenho andado a observar-te com ele, Isadora. A forma como tu cuidas dele, o amas como se fosse teu. E ele adora-te. Qualquer um consegue ver isso. Ele também te adora a ti, apontei. Eu sei, disse ela com um pequeno sorriso. Mas talvez não seja sobre quem ele adora mais. Talvez seja sobre que ambiente seria mais estável para ele. Ela olhou para Afonso. Quando vocês dois casaram, eu vi como o Elias estava feliz na cerimônia, como ele se sente confortável na vossa casa convosco os dois. Ele tem uma família de verdade lá. Ele também tem uma família de verdade contigo, disse Afonso suavemente. Uma a tempo parcial, corrigiu Catarina. E eu ainda estou a descobrir quem eu sou, o que eu quero da vida. Eu pensei que ter um bebê, ter o Afonso, preencheria o vazio que eu sentia. Mas não preencheu, porque esse vazio era algo que eu precisava de abordar dentro de mim mesma. Ela virou-se para mim, os olhos dela, sinceros. Eu tenho andado a fazer terapia, a trabalhar nos meus problemas, e uma coisa ficou muito clara. O que eu te fiz estava errado a todos os níveis. Eu nunca poderei desfazê-lo, mas eu posso tentar tomar decisões agora que, de alguma forma, o compensem. O que é que estás a sugerir? Perguntei, uma estranha mistura de emoções a turbilhonar dentro de mim. Eu estou a sugerir que talvez o Elias estivesse melhor a viver convosco e o Afonso a tempo inteiro, disse Catarina, as palavras claramente difíceis para ela.
comigo a visitar regularmente, é claro, sendo parte da vida dele, mas não a cuidadora principal do dia a dia. Afonso parecia atônito. Catarina, tens a certeza disto? Ele é teu filho. Ele é nosso filho, corrigiu ela, incluindo-me no seu olhar. Os três de maneiras diferentes, e eu amo-o o suficiente para querer o melhor para ele, mesmo que não seja o mais fácil para mim. Senti os meus olhos a encherem-se de lágrimas. Este era um presente que eu nunca tinha esperado, nem sequer considerado pedir. A oportunidade de ajudar a criar Elias como meu, de ser uma verdadeira mãe para ele, em vez de apenas a esposa do pai dele. Nós nunca o afastaríamos de ti, prometia Catarina. Ele precisa da mãe dele. Eu sei que não o fariam, disse ela, sorrindo através das suas próprias lágrimas. É por isso que eu confio em ti com esta decisão. Tu demonstraste mais graça e perdão do que eu alguma vez mereci. Os três falamos durante horas, depois de Elias ter ido para a cesta, a discutir a logística, as considerações legais e como tornar a transição o mais suave possível para ele. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária. Enquanto Afonso e eu conduzíamos para casa naquela noite, com Elias a dormir pacificamente no seu assento de segurança, senti uma sensação de plenitude que eu não esperava encontrar nesta situação complicada. Como é que te sentes? Grata, admiti, um pouco assustada. Ele apertou os meus dedos. Nós conseguimos fazer isto, juntos. E eu acreditei nele. O nosso caminho até este momento tinha sido não convencional, cheio de dor, traição e voltas inesperadas. Mas aqui estávamos, uma família forjada através da adversidade, em vez de apesar dela. Mais tarde, naquela noite, depois de termos deitado Elias no quarto de bebê, que tínhamos finalmente acabado de decorar, Afonso e eu paramos junto ao berço dele a observá-lo a dormir. Ele parece-se contigo quando sorri, sussurrei, sem querer acordá-lo. Tu achas que alguma vez lhe vamos contar? Perguntou Afonso. Sobre como ele veio a ser. Considerei a pergunta cuidadosamente. Um dia, quando ele for velho o suficiente para entender, ele tem o direito de saber a história dele. É uma história e tanto, disse Afonso, passando-me um braço à volta da cintura. É, assenti, mas tem um final feliz. Enquanto saíamos do quarto de bebê, de mãos dadas, pensei no caminho estranho e sinuoso que nos tinha levado até aqui. Há um ano, eu tinha parado no fundo de um restaurante, agarrada a um envelope de segredos, o meu coração cheio de justa raiva e dor. Agora, eu estava parada num quarto de bebê, o meu coração cheio de amor por uma criança a quem eu nunca esperei chamar de minha. A vida raramente nos dá o que esperamos. Às vezes, dá-nos algo mais difícil, algo que nos testa até aos nossos limites. E às vezes, se formos corajosos o suficiente para enfrentar esses testes, dá-nos algo melhor do que alguma vez ousamos esperar. A nossa família não era convencional, a nossa história não era simples, mas era nossa e era bonita à sua maneira complicada. E isso era mais do que suficiente.